Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. O ponto de hoje é extremamente bonito. Ponto 32, a Teologia Natural, conhecer Deus através da criação. Dentro do ponto 32, que está dentro do Catecismo da Igreja Católica, na profissão de fé, primeira sessão, eu creio, nós cremos, onde trabalhamos no ponto 2, os caminhos de acesso ao conhecimento de Deus, o ponto 32, ele vem com a seguinte informação: o mundo, a partir do movimento do devir, da contingência da ordem e da beleza do mundo, pode chegar ao conhecimento de Deus, como origem e fim do universo. São Paulo afirma a respeito dos pagãos: o que se pode conhecer de Deus manifesto para eles, porque Deus lhes manifestou. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu poder eterno e a sua divindade tornam-se pelas suas obras visíveis à inteligência. Romanos 1, 19 e 20. Santo Agostinho interroga a beleza da terra, interroga a beleza do mar, interroga a beleza do ar, que se dilata, difunde, interroga a beleza do céu, interroga todas essas realidades. Todas te respondem: estás a ver como somos belas? A beleza delas é o seu testemunho de louvor, a sua confessio. Essas belezas sujeitas à mudança, quem as fez, senão o belo? Que não está sujeito à mudança? Que lindo! Mas qual a verdadeira fundamentação dessa argumentação? Esta passagem do Catecismo da Igreja Católica, o número 32, aborda dois pontos centrais da teologia natural. Primeiro, que é a capacidade da razão humana em conhecer Deus através da criação. Então, senhores catequistas, lembrem-se sempre disso. É possível compreender, é possível entender essas verdades que a gente tem no catecismo. Através do quê? Da razão. Através da boa vontade, do estudo e, acima de tudo, do dom da graça. Essa ideia é sustentada por uma longa tradição teológica que remonta aos primeiros filósofos cristãos e continua nos autores contemporâneos. A criação, ela é um reflexo de Deus. O argumento principal da passagem do número 32 é que o mundo criado reflete os atributos de Deus, como a ordem, a beleza, a contingência. O que é contingência? Se existe algo, é necessário que se existe algo perfeito, é necessário que exista algo mais perfeito ainda como sua projeção. Através da contemplação da criação, portanto, o ser humano pode chegar a conhecer a existência de um Criador, que é a origem de tudo. Essa é a base clássica da teologia natural, segundo a qual o intelecto, a inteligência humana, mesmo sem a revelação direta, pode alcançar algum conhecimento de Deus pela razão. Quais são os fundamentos disso? Primeiro, os fundamentos bíblicos. São Paulo, em Romanos 1, 19 e 20, enfatiza que as obras da criação tornam visíveis aspectos invisíveis de Deus, como seu poder e divindade. O mundo, por sua ordem, por sua complexidade, aponta para uma causa primeira, que é Deus. E esse argumento é o conhecido pela tradição como argumento cosmológico, que falamos no ponto anterior, no ponto 31. O argumento cosmológico que busca demonstrar que a contingência, o devir das coisas finitas requerem uma causa encausada, uma causa eterna. Santo Agostinho vai tratar do tema da beleza. O uso que Santo Agostinho faz da citação complementa este argumento. Olha, vê, contempla, enxerga, olha para a natureza, vê o ar. Para ele, a beleza das coisas criadas é imago Dei,
é reflexo da beleza suprema de Deus. Ele as chama de confessio, de grande confissão. O conceito de confessio, utilizado por Santo Agostinho, implica que a própria criação, a beleza, a ordem, a harmonia, confessa a existência de um Criador pleno e perfeito. O belo imutável, segundo Agostinho, tem a origem e é a origem de toda beleza mutável, e este belo imutável, esta origem de beleza, não é outra senão Deus. A argumentação que nós temos, ela é apoiada por séculos e séculos de teólogos que combinaram a reflexão aristotélico-tomista com a revelação cristã. A ideia de que o mundo aponta para Deus como causa que se articula é a tese de Santo Tomás de Aquino, dentro das 5 vias. Nesta obra, o Dr. Angélico ele mostra os aspectos como movimento, causalidade, contingência das coisas criadas, que levam à conclusão de que, necessariamente, aquele que as criou não muda, Deus. A reflexão de Santo Tomás também aponta para que ela dialoga com aquela frase de São Paulo: a ordem e a beleza do cosmos, ela é percebida pela razão humana. Ambas são testemunhos indiretos da existência dos atributos de Deus. O mundo ao mesmo tempo que contingente, ou seja, ele depende de algo para existir, ele depende de algo mais perfeito para existir, é também ordenado. E aí, além de contingente, ele revela uma causa necessária. Existe um ser muito mais perfeito, necessariamente mais perfeito, que esteja por detrás. Santo Agostinho, por essa vez, enfatiza que essa beleza que vemos na criação desperta no homem o desejo de contemplar, que é a atração estética que se fala. E isto se conecta com uma noção também agostiniana de que tudo que existe reflete em si, em diferentes graus, um pouco de influência de Platão, que é as cópias, né? A bondade e a beleza divina, mas refletimos tudo isso de forma limitada. Na prática, nós podemos dizer que o ponto número 32 traz esse argumento na maneira como muitos pensadores cristãos ao longo da história reconheceram que a natureza é uma via de conhecimento de Deus. O exemplo clássico que eu vou citar agora é Francisco de Assis, cujo amor pela natureza levou a um profundo conhecimento do Criador. O Cântico das Criaturas de São Francisco é a expressão de alguém que olhou para o mundo, olhou para a bruteza do mundo e não encontrou ali o que buscava. E deixou e se encontrou com Deus na beleza das criaturas. O Cântico das Criaturas, a sua espiritualidade franciscana repleta de referências à criação, irmão Sol, irmã Lua, o irmão Lobo, a irmã Morte. O amor de Deus está manifesto, o seu poder está manifesto. Outro grande exemplo é Pierre Teilhard de Chardin, que no século XX desenvolveu a teologia que integrava descobertas científicas com a fé cristã. Para ele, o mundo em evolução aponta para o ponto ômega, né? Alfa e ômega. Ele fala do ponto ômega, que ele identificava com Cristo, que é a plenitude de toda a criação. A sua visão é um desenvolvimento moderno de uma linha de pensamento que vê que no mundo físico, com suas complexidades e sinais, há sim ação divina. Para uma maior compreensão desta linha de pensamento, eu gostaria de sugerir aqui algumas obras com algumas chaves de leituras, né? Tomás de Aquino, Suma Teológica, obviamente, mas de maneira especial as questões 2 a 4, onde vai se tratar objetivamente das provas da existência de Deus. Também Santo Agostinho reflete a beleza criada
que desperta no homem cidade de Deus, de Trinitate, Joseph Ratzinger, a introdução ao cristianismo, teologia profunda, Teilhard de Chardin, o fenômeno humano. Teilhard de Chardin é uma descoberta para aqueles que gostam de ler fazer uma ponte entre a teologia e a ciência. Porque ele consegue olhar na evolução de um processo um caminhar que, ao final da trajetória, aponta para Deus. Eu espero que essa bibliografia que deixo aqui não seja pesada para os senhores, mas que aponte para as perspectivas. Mas aqui deixo a minha última fala da reflexão sobre o ponto 32. Gente, levem os seus catequizandos a olhar para a natureza, a olhar para as coisas belas. Nós temos uma arte sacra muito bonita. Quando nós olhamos para uma construção de uma igreja bem feita, levem para as salas de aula imagens, que eu digo assim, obras sacras, e digam que aquela obra ela foi feita por um homem, por uma pessoa que buscou colocar ali o máximo de beleza possível. E se este homem conseguiu colocar naquela uma beleza que nos chama a atenção, imaginem Deus quando criou o homem, a sua imagem e semelhança. Esses insights, essa maneira de pensar, ela deve levar essas crianças, esses jovens, esses adolescentes a uma grande reflexão. A beleza está para ser vista. A beleza nos atrai. Quando um casal de namorados, um se namora pelo outro, é necessário que haja entre eles essa sintonia. Quando nós entramos em sintonia, como Francisco de Assis entrou em sintonia com a natureza, aí toda a nossa vida se transforma. As coisas que não faziam sentido fazem todo sentido. Então, esse é o desafio que deixo ao final desta aula. Esta foi mais uma catequese ponto a ponto. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Até o próximo ponto. Fiquem com Deus.